Olá, muito boa tarde pessoal. Tudo bem com vocês? Estou gravando aqui esse vídeo para falar um pouquinho sobre o estudo que eu venho fazendo há longo tempo no mercado financeiro. Aqueles que convivem comigo sabem que há 6 anos eu venho estudando muito forte algumas questões que eu considero de suma importância dentro do mercado financeiro para quem vai trabalhar com day trading ou swing trade ou position trade, que é a questão da macroeconomia, a microeconomia, né, para dar o balanço do mercado, ou seja, as questões internas econômicas de um país. Quando você opera Brasil, você tem que entender, para que você entenda o balanço do mercado. A macroeconomia vai dar o tom do mercado, né? E o país, a economia do país vai dar o movimento, principalmente a movimentação intradiária. Então eu considero de suma importância o estudo de cálculos e de volatilidade principalmente. Então, o primeiro princípio seria a macroeconomia. Segundo princípio, a economia local. Se você for operar um par de moedas, por exemplo, o USD, JPY, você tem que ver a macroeconomia e tem que ter um estudo específico na economia japonesa para que você tenha uma ideia da movimentação, do tom, do tom através da macroeconomia e o balanço do mercado, a movimentação intradiária através do entendimento da economia interna daquele país. Tá? Porque por mais que as economias sejam interligadas, se você não tiver atento às nuances da economia local, você vai perder alguns movimentos ou vai ser estopado, violinado, como se diz, né, por um movimento abrupto, por uma questão de uma notícia, por uma questão de uma mudança na decisão da taxa de juros, por exemplo, ou dados de inflação. Então esses dados locais são importantíssimos para quem opera um determinado ativo, certo? Então, primeiro pilar aí, macro e microeconomia, certo? E em segundo lugar, eu colocaria a questão de estudo de cálculos baseado na volatilidade do ativo que você está negociando. É importante salientar que cada ativo ele tem um cálculo específico para a sua volatilidade. Tá? Dentre os pontos que eu considero importantes em volatilidade, eu costumo dizer que preço, tá? Tempo, por isso eu utilizo na tela aí um gráfico de tempo, né? Vocês estão vendo, no caso, grupos, são 3 ativos distribuídos aqui. Por exemplo, EURUSD, eu utilizo esta coluna bem da esquerda, aonde eu acompanho o H1 e o 10 minutos para o euro. No centro eu tenho aqui o Nasdaq, né? Aonde nesse momento está com o gráfico semanal, mas em geral eu utilizo o H1 também como um direcionador do movimento, e o gráfico de 10 minutos para que eu entre nas operações. Aqui bem na direita eu tenho o mini dólar, dólar contra o real brasileiro, tá? Também da mesma forma, H1 e o M10, 10 minutos. Aqui eu acompanho um pouco mais das questões da movimentação do preço em relação à macroeconomia para me dar uma tendência, sempre olhando a volatilidade. Eu entro em pontos específicos aqui no 10 minutos, aqui embaixo. Tá? Então, nesses 6 anos que eu venho estudando o mercado financeiro,
Na verdade faz mais, desde 2010 que eu estudo mercado financeiro, mas há 6 anos eu estudo com muito afinco, com muita determinação e envolvo várias horas do dia para o estudo e dentre os mentores que tive, aqueles que trabalharam em cima de macroeconomia, em cima de cálculos, principalmente do preço justo de cada ativo, que é a base do meu operacional, tá? Eu busco a volatilidade, os desvios padrão de um determinado ativo em cima da volatilidade. Se você fizer um estudo de estatística, você vai entender que o desvio padrão é um dado muito importante para que você consiga um resultado primoroso em relação à amostra de um determinado item de uma pesquisa. E no mercado financeiro não é diferente. Você usa a estatística, ou seja, você usa a probabilidade a seu favor. Então eu utilizo os desvios padrão, que são utilizados nos cálculos estatísticos em cima do preço justo do ativo. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso, com os dados da macroeconomia, com os dados da economia local, encontrar, através do cálculo, o preço justo do ativo. Encontrando o preço justo específico do ativo, os meus indicadores são programados para executar esse cálculo automaticamente para mim. Tá? E assim, hoje, por exemplo, nós tivemos aqui em todos os ativos uma assertividade muito grande, porque nós estávamos aguardando hoje, nesta sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, os dados do payroll, que é o dado de emprego americano. Tá? E nós vínhamos aguardando já numa expectativa da seguinte maneira: se nós tivermos o dado positivo, ou seja, se forem criadas vagas acima da previsão e do consenso, nós teremos dólar para cima no momento da divulgação do dado e bolsas para baixo. Tá? Automaticamente as treasuries, T-bonds, né, os T-notes de 10 anos, com certeza vão impulsionar o dólar para cima e as bolsas serão jogadas para patamares inferiores, certo? Nós vemos já há algum tempo acompanhando que Nasdaq, S&P, Dow Jones, o Russell são índices americanos que estão trabalhando numa correção ainda pequena dos movimentos de alta que vem fazendo nos últimos tempos. Desde a pandemia, o Fed vem imprimindo dinheiro a rodo e também vem estimulando a economia americana, de forma que os americanos e também o mundo inteiro que investe na Bolsa Americana impulsione os papéis americanos para cima. E com isso as bolsas aí, mesmo pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia, onde nós teríamos aí uma queda, a tendência, né, de uma queda ou de uma retração no movimento de alta dos índices e dos papéis das bolsas americanas, nós tivemos aí, na verdade, uma explosão na compra desses papéis da Bolsa Americana. Assim como, a partir do momento que o Fed, o Federal Reserve, começou a elevar as taxas de juros, nós tivemos um movimento de retração nos papéis americanos e as bolsas vêm aí fazendo um movimento de retração. Tá? É claro que sempre que uma empresa lista um papel na bolsa, essa empresa ela quer crescer. Então, em tese, toda empresa que faz o seu IPO, que é lançada ao mercado financeiro, abre capital no mercado financeiro,
Ela faz isso para que ela arrecade mais e para que ela tenha uma evolução, um crescimento. Então é natural que as bolsas estejam sempre numa tendência de alta. E também é natural que existam momentos de realização, ou seja, os papéis eles vão retraindo aquele movimento de alta porque os investidores estão ou negociando em outras fontes de renda, tá? Como títulos do governo americano, ou até alguns recursos que tenham mais segurança, como, né, como o ouro, por exemplo. Enfim, quando entra no movimento de retração é porque, na verdade, esses investidores estão migrando para outro investimento. Tá? Então, pegando como exemplo o Nasdaq, eu vou ampliar aqui na tela então esse gráfico semanal do Nasdaq. Nós temos aqui, desde dia 9 de outubro de 2022, aonde o Nasdaq vem em uma tendência primária, tendência secundária e tendência terciária de alta, certo? O preço chegou a um patamar aí de 16.189,40, fez um topo, fez uma pequena retração, tentou novamente um movimento de alta, fez um topo duplo e começou novamente uma retração. E assim vem já há algum período fazendo esse movimento de queda. Há mais ou menos, acredito que uns 3 dias atrás, eu observo a tentativa de um movimento de reversão do preço. Uma retomada do movimento de alta, tanto do Nasdaq quanto do S&P e também o Russell 2000. O Russell, que é um índice das 2.000 empresas de menor porte americano. E o S&P 500 são as 500 maiores empresas, né? Aqui o Nasdaq 100, na verdade nós temos as empresas de tecnologia americanas. Bom, então esse gráfico aqui representado em gráfico semanal, ele mostra muito forte uma tendência, ainda estamos numa tendência de alta fazendo uma retração. Só que aquele que opera o day trading, que é o negociador de curto prazo, tá? Eu me considero um trader de oportunidade. Eu não fico preso a um único ativo específico. Eu procuro um ativo que esteja dentro dos requisitos que eu considero importante para que eu faça uma negociação. Tá? Então, eu me considero um trader de oportunidade. Não sou um scalper, não sou um day trading, não sou especificamente um swing trader, né, que pega movimentos pela semana, ou um position trader que pega movimentos mais longos. Eu procuro a oportunidade em diferentes tipos de ativos. Tá? Então aqui, por exemplo, se nós pegarmos esse gráfico semanal, notem que existem várias médias. Eu gosto muito de médias e gosto de indicadores baseados em médias também. Tá? Eu não me considero uma pessoa que trabalha especificamente com análise técnica, embora eu utilize indicadores técnicos, e eu criei esse layout para que eu tenha uma ideia de aonde o preço ele pode chegar no dia, quais são os pontos de volatilidade que ele pode chegar no dia, aliado à tendência do mercado. Eu dou preferência para ativos que estão em tendência. Tá? Para isso eu utilizo 2 tempos gráficos. Peguei aqui o gráfico semanal do Nasdaq, vou voltar agora para o H1 aqui para ficar como referência. Porém, se nós observarmos aqui bem na janela central superior, nós temos o Nasdaq no tempo gráfico de 1 hora, aonde ele está exatamente eu considero, numa lateralização. Tá? E nós marcamos hoje pela manhã, antes do payroll, eu vou pegar agora no
no gráfico de 10 minutos, eu acho que fica melhor da gente observar. Vamos ver se aqui tem a marcação. Não, aqui não apareceu a marcação. Vou pegar no gráfico de 1 hora mesmo, do Nasdaq, tá? Olha só, gente. Como que você acha que nós poderíamos ter acertado esta mínima se não fosse um estudo muito aprofundado em cima de volatilidade? Tá? Aqui eu tenho, ó, ele deixou para mim um ponto marcado, todos os vértices, sejam eles mais agudos ou sejam eles um pouco mais planos, como este aqui, por exemplo, para mim são pontos, esses vértices são pontos importantíssimos que ele deixa para mim como um ponto em que ele vai vir ali buscar. É um ponto de volatilidade. Eu já ouvi falar em nós, onde acontece um nó de volatilidade. Pode ser assim chamado também, tá? Então eu marquei como uma mínima para o Nasdaq hoje este ponto aqui, tá? E marquei como possíveis pontos de alta, de máxima, esse primeiro ponto, porque aqui nós tínhamos um vértice de volatilidade. Aqui eu tenho um outro vértice de volatilidade, que é o ponto que ele está indo buscar agora, nesse momento. E nós temos aqui um terceiro ponto de volatilidade, que não está bem marcado, aqui. Tá? Eu não sei se ele vai conseguir chegar aqui em 15.146 hoje. Eu não sei se ele vai chegar em 15.255. Tá? Mas eu sei que, após o dado, o preço estava trabalhando, pode ver que desde a madrugada, aqui a abertura, neste momento aqui, nós temos a abertura do mercado asiático. Depois, por volta das 4 horas da manhã, nós temos um pouco mais de volatilidade, que entra a abertura da sessão de Londres, aonde o preço ele vem buscar a média de 200 períodos, que é essa média verde, tá? Mas ainda não se afasta muito do nosso preço justo, que é esta média móvel em azul mais claro. Ele busca o primeiro nível de desvio padrão, tá? E ele trava exatamente em um bloco de ordens que foi deixado ontem, dia 5/6. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, aqui eu tenho um bloco de ordens e ele veio parar nesse bloco de ordens aqui, entre o primeiro e o segundo nível de desvio padrão. O preço volta na primeira hora da abertura do mercado futuro aqui no Brasil, certo? E toca o primeiro desvio padrão e volta, buscando o preço justo. Embora as médias estejam alinhadas, elas estão, na verdade, bem flat, mas um pouco voltadas para cima, me indicando a tendência, como eu disse, a tendência do movimento de reversão, da retração do movimento maior. E ele veio buscar aqui embaixo o ponto que eu tinha marcado como mínima, que era o desvio padrão deixado de ontem, certo? E agora está indo buscar os pontos que nós marcamos lá em cima. Essas marcações e essa assertividade, como disse, só é possível através desse estudo, do cálculo do preço. Todo ativo, ele pode ser calculado. Os institucionais que trabalham em banco, nas mesas de operações, nos institucionais, nos grandes fundos, eles precisam fazer cálculos. E esses cálculos são baseados em cima do preço justo do ativo. É o primeiro cálculo que tem que ser feito, tá? O preço justo. Ou seja, ele tem que arbitrar o preço, tá? E aí, baseado nesses cálculos, eles conseguem identificar exatamente aonde o preço pode
o preço pode ir buscar no dia, no intraday, aonde o preço pode ir buscar na semana, aonde o preço pode ir buscar no mês, tá? Então assim, ó, não pense que você vai conseguir entrar para o mercado financeiro e fazer algum dinheiro baseado em algum setup em que a média vira para cá, a média vira para lá, ou fez um pivô. Aqui, por exemplo, se nós analisarmos dentro do Price Action ou dentro da análise gráfica, nós tínhamos aqui um movimento de alta nessa primeira parte aqui, nesta perna aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos marcar assim, ó. Nós temos aqui um topinho, tá? Esse topinho para mim aqui ele é válido, por quê? Porque ele rompe o fundo. Eu vou deixar um pouquinho mais, uma espessura maior aqui para nós podermos observar melhor, tá? Então aqui nós temos aqui um topo que foi rompido, certo? Esse topo rompeu. E se nós espicharmos aqui um pouquinho mais, ó, o topo rompeu, voltou para testar. Ele voltou para testar o quê? Esta região aqui, aqui nesta região, quem estudou o Smart Money, o Supply e Demand, quem estudou esses conceitos vai entender que aqui tem um desequilíbrio de preço. Ele veio buscar essa região aqui, certo? E depois ele lateralizou, mas toda a tendência é que o preço rompa este outro topinho aqui. É esta a expectativa. E de repente o preço vem e acaba rompendo este fundo, que até então não é um fundo protegido, mas ele não dá a ideia de que ele começa a dar continuidade no momento de queda, no movimento de queda. Só que ele toca no nosso ponto marcado, que era um ponto de volatilidade, e dá sequência ao movimento de alta, que era o movimento mais esperado do dia, para mim. Por quê? Porque há dias o Nasdaq, o S&P, o Russell e o Dow Jones estão tentando esse movimento de reversão e de retomada das altas. Embora que o aumento do número de empregos nos Estados Unidos, de vagas de empregos nos Estados Unidos, mostre uma economia pujante, este dado, que é um fator positivo para a economia, é um dado negativo neste momento que os Estados Unidos está tentando conter a inflação. E isso nos remete a uma possibilidade de um aumento ainda maior das taxas de juros. Mas não quer dizer que os investidores não estejam tentando um movimento de alta até próximo da data da próxima data de decisão da taxa de juros do Fed, tá? O que eu quero dizer é que pode haver um movimento de expansão de valores nos papéis e depois haja uma pequena retração se assim decidir um aumento nas taxas de juros, tá? O movimento para mim agora de Nasdaq, S&P, Dow Jones e Russell é um movimento de retomada da expansão. Até quando vai, eu não sei. Semana que vem nós vamos verificar se vai dar continuidade a esse movimento ou não, tá? Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês é que sem o estudo específico de cálculos, de pontos, um estudo específico de volatilidade, a gente não consegue ter um embasamento exato para onde que o preço vai. No dia, na semana, no mês. E isso é o
Isso é o mais importante para o trader que quer se profissionalizar. Tá? É claro que aqueles que utilizam um determinado setup, ele consegue fazer dinheiro. Porém, na mudança do ciclo de mercado, muitas vezes ele apanha muito, ele sofre muito, ele sofre uma perda muito expressiva no capital ou naquilo que ele vinha fazendo há muito tempo. Tá? Então, por esse motivo, eu venho há muitos anos estudando o mercado financeiro, calculando o mercado financeiro, e para mim, eu entendo que eu já estudei tape reading, já estudei a análise de fluxo, acho, por exemplo, o Bookmap uma ferramenta fantástica para você analisar o fluxo. Porém, para mim, o cálculo do mercado, o cálculo da volatilidade me dá tudo que eu preciso durante o dia. Tá? Então, eu acredito que dentro desse estudo estou, na verdade, englobando o price action, eu estou englobando a análise técnica, eu estou englobando a análise do fluxo, porque eu consigo identificar o fluxo, só que não esse fluxo da UBS, do BTG, do JP Morgan. Eu consigo identificar o fluxo de negociação entre os países, para onde está indo o dinheiro. Tá? O smart money, como o pessoal aí costuma dizer. Tá? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho para o seu desenvolvimento como trader, ou alguma coisa que eu tenha falado que possa te ajudar na análise de economia, porque o mercado é economia, certo? E agora vem o ponto que eu considero mais importante. Primeira coisa, antes de clicar, ter muito certo um gerenciamento de risco. Acho fundamental uma planilha de gerenciamento de risco. Tá? Eu considero importantíssimo, se você puder fazer operações em que você comprometa apenas 1% do seu capital, tá? Esse gerenciamento se tornará um gerenciamento anti-ruína. Ah, mas eu vou ganhar muito pouco. Vai ganhar pouco, mas vai perder muito menos ainda. Tá? Porque por mais que você estude, faça um estudo detalhado, o mercado é soberano, você pode errar. Tá? Então, dentro do seu gerenciamento de risco, coloque um gerenciamento em que, em caso você erre, você esteja perdendo no máximo 1%. Vamos exagerar, 2%. 2% do capital. Se você trabalha com Forex, por exemplo, com o mercado FX, e tem, por exemplo, disponível na corretora $100 apenas, tá? Entra em ativos, por exemplo, se você entrar no BRA 50, que é o nosso índice Bovespa aqui, você pode entrar com contratos fracionados em 0,05 contratos, 0,05 contratos, e você consegue colocar um stop para você, em caso de errar, perder menos de 1%. Olha só aqui no BRA 50 hoje também, os pontos que nós tínhamos. Ele veio buscar o último ponto de volatilidade de ontem aqui, ó, 111.867. É muito bom esse estudo. É muito bom conhecer o mercado como ele realmente é. Tá? Tá voltando lá, já passou o preço justo, tá voltando lá para a média de tendência secundária. Certo? Então, como eu estava dizendo, gerenciamento de risco, no máximo 2%. Se você tiver em torno de $100 na corretora, você já consegue negociar o BRA 50 com um spread muito pequeno, certo? Ou o mini dólar também, tá? O mini dólar também consegue, como está aqui, ó. Olha só o mini dólar. Olha o mini dólar, nós conseguimos pegar aqui na máxima.
Olha aqui o ponto que nós tínhamos marcado de máxima do dia, certo? E o preço depois do dólar frente ao real só caiu, subiu explosivamente na hora do dado e depois só caiu. Gente, então assim, ó, aqui no mini dólar também você consegue negociar pela Active Trades, por exemplo, infracionado de 0,01 se você quiser. Fica com menos de 1% de risco. Vai ganhar o quê? 20 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, 1 dólar. Essa operação de venda aqui, por exemplo, deu 69 pontos. 69 pontos. Pela B3 seriam R$690 de ganho com um contrato. Tá? Aqui vai ser bem menos, mas com certeza você estaria arriscando centavos de dólar. Tá? Apenas um dólar arriscando em uma operação para buscar um alvo muito grande, muito grande. Então, com isso, espero ter ajudado alguma coisa. Um grande abraço para vocês, para o pessoal que está aí no nosso grupo de estudos. Como eu falei, eu não tenho objetivo nenhum de vender curso para ninguém. Eu apenas passo um pouco do meu conhecimento, do meu estudo, é um pouco que eu tenho para retornar daquilo que eu tanto ganhei. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, um abençoado final de semana em família. Tá? E prezem pelo ativo mais importante que vocês têm, que eu considero o tempo. Tá? Prezem por esse ativo que é importantíssimo. E um outro ativo importantíssimo também, a família. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo aí. Não tenho gravado muitos vídeos, agora tenho me sentido melhor. Eu fiz uma cirurgia há algum tempo atrás e agora tenho me sentido melhor. Vou ver se retomo esses vídeos aí, por enquanto eu estava interagindo somente no nosso grupo de estudos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.